Salve, fiel! Vamos falar do Timão. Fim do transfer ban, rapaziada. O Coringão agora pode fazer com novas contratações. Até que enfim acabou essa porcaria desse transfer ban. Apesar que, querendo ou não, de uma forma foi boa. Podia ter trazido muitos cabeças de Braga aí pro Timão, que não ia agregar em nada aí no ano passado. O Yuri recebeu uma proposta da Lazio, até boa. E o Corinthians está de olho no Alan, jogador do Flamengo. O seu Chico Garcia trouxe aí algumas informações e algumas informações sobre o Maico também. Maico, que vá com Deus. Obrigado, Atlético Mineiro. É isso aí. Se esse vídeo caiu pra vocês, se vocês curtirem algum momento, qualquer coisa desse vídeo, deixa seu like, se vocês vão ajudar muito no crescimento do nosso canal. Estou voltando com os vídeos hoje e não vou parar mais. Eu conto muito com a ajuda de vocês. Clique no like e crédito ao canal Chico Garcia, que sempre traz algumas informações top aí do Coringão. E a principal notícia do dia é: soltem os fogos, o transfer ban foi derrubado. O transfer ban não existe mais. Eu sei que daqui a pouco o Corinthians tem outras dívidas, tem outras questões a serem resolvidas, mas essa era uma questão importante. Essa era uma questão premente, urgente, necessária. 5 meses depois, o Corinthians derruba o transfer ban na FIFA com o Santos Laguna. Paga o que deve relacionado ao Félix Torres e detalhe, o transfer ban caiu na hora certa. O Corinthians começa o ano tendo muitos campeonatos pela frente, Libertadores, Brasileiro, Paulista, Copa do Mundo, e precisa reforçar o elenco, rapaziada, para nós continuar aí disputando, né, alguns torneios aí de mata-mata e bem no Brasileiro, quem sabe aí conseguir um brasileiro esse ano, que seria top pra caramba, apesar do ano passado foi bom também, mas brigar por mais coisas, mais jogadores para agregar aí no Coringão, algumas posições aí que o Corinthians necessita. Essa caída do transfer ban nesse momento, no começo da temporada, é top demais. Quero que vocês comentem aí o que vocês acham disso. A partir de agora, o Corinthians pode inscrever os jogadores. Isso muda o jogo, isso muda tudo. A partir de agora, qualquer negociação, o jogador já entende que ele pode ser contratado, que ele pode ser registrado. Isso não acontecia até então. O Corinthians derrubou a barreira no também transfer ban da CBF pela dívida com a Câmara Nacional de Resoluções e Disputas. Dívida não, eu sempre me caio nesse ato falho. O Corinthians tinha atrasado 2 pagamentos, a CBF resolveu, por uma fama de mal pagador, derrubar a possibilidade do Corinthians inscrever jogadores. O Corinthians pagou a 3ª parcela de forma antecipada e com isso liberou. Liberou na FIFA também, pagou o Matias Rojas. Todos esses acordos foram resolvidos nos últimos dias. E o Marcelo Paz, embora algumas questões foram definidas antes, e até mesmo com a premiação da Copa do Brasil, o Marcelo Paz tem muita participação nisso. Porque, falei para vocês, ele é um gestor, ele é um CEO, ele é um cara que entende a questão financeira, ele está trabalhando nisso também. E ele falou, definimos aqui, salários em dia, parte da premiação da Copa do Brasil já foi paga, mas isso já acena com os jogadores de que, cara, a situação está mudando. Dívidas foram derrubadas para que o Corinthians possa tirar do caminho situações incômodas, adversas, como o transfer ban, ou os 2 transfer bans, né? O da CBF e o da FIFA. Isso tudo foi retirado. Tem outras dívidas ainda que podem resultar transfer bans, que tem uma possibilidade de punições mais severas. Sim, que o Corinthians precisa resolver com o Martínez, com o Garro, na verdade com o time lá, o Philadelphia Union, que é o caso do Martínez, o Tajeres, que é do Garro, o Shakhtar do Maicon, o Midtjylland da Dinamarca com o Charles. São questões em que o Corinthians deve também e que houve uma condenação inicial, a situação está na Corte Arbitral do Esporte e pode gerar um transfer ban, mas são situações que o Corinthians precisa também arcar. As mais graves, o Corinthians pagou. E a partir de agora, nessa janela que está aberta, precisa correr para fechar com alguns jogadores, reforçar o elenco e também começar a temporada, que tem aí uma Libertadores. Marcelo Paz falou, usou uma expressão muito interessante. Existem contratações e existem reforços. Você precisa trazer jogadores que reforçam o time. E isso está tudo sendo trabalhado com o Dorival, que está entendendo o momento. Ele falou, estou muito feliz de estar trabalhando com o Dorival, que entende a situação. Um desses jogadores é o Alan do Flamengo. O Alan do Flamengo perdeu espaço por lá, embora tenha jogado metade das partidas que o Flamengo disputou na temporada, foram 78, ele jogou umas 35 mais ou menos, e ele estava na mira do São Paulo.
O São Paulo estava negociando com o Alan. E aí o Corinthians entrou e falou assim, peraí, inclusive o Flamengo estava pedindo o Marcos Antônio, que o São Paulo não ia liberar. O Flamengo tá topando, cara, daqui a pouco o empréstimo, beleza, me libera algum outro jogador e tal. A gente sabe os jogadores que não serão utilizados pelo Corinthians, né? Já falamos aqui, o Alex Santana, o Héctor Hernandes. Acho que eles não teriam vaga no Flamengo de hoje. Mas vamos ver que o jogador que o Flamengo pede, se pedir um titular vai ficar difícil. Se pedir o Ranieri, o Gustavo Henrique, o Breno Bidon, como o Flamengo sinalizou que poderia querer em algum momento, aí desculpa. Agora, o Alan, cara, é um jogador que não vai jogar no Flamengo, que perdeu espaço, que é um jogador que o Corinthians precisa para repor a saída do Maicon, que é outra situação que eu não falei aqui no vídeo anterior, e até comentei aqui, gente, desculpa, porque comentei no texto, né, nos comentários, eram tantas as informações do Corinthians que eu acabei esquecendo de noticiar que o Maicon fechou com o Atlético Mineiro e não com o Corinthians. Muitos torcedores comemoraram. Eu entendo a comemoração. O Maicon teve uma série de lesões, não conseguiu se firmar em nenhum momento, com exceção dessa reta final de 2025, onde ele foi bem, foi capitão, foi importante no título da Copa do Brasil, confiança do Dorival e tal. Mas, cara, o Marcelo Paz falou também sobre ele, dizendo assim, chegamos no nosso limite. E ele fez uma escolha. E desejamos sucesso para ele, menos contra a gente. Então, ficou muito claro que houve uma valorização salarial pelo Maicon, o tempo de contrato era o mesmo, o Corinthians chegou até a oferecer 3 anos de contrato, que era o que o Galo ofereceu para o Maicon, para o Shakhtar Donetsk, para receber 50% do jogador, mas ele optou por ir para o Atlético Mineiro. Falamos aqui que tem uma questão familiar, né? O sogro do Lianco na verdade... Não, o pai do Lianco é o sogro do Maicon, né? O irmão, a irmã do Lianco é casada com o Maicon, então, que é um empresário também do Lianco e tal, e que fez um negócio, e tá tudo certo. E o Maicon foi seguir a vida dele por lá, e o Corinthians entendeu. Chegamos no limite, ok, e precisa repor, precisa contratar agora. Sobre o Fabrício Angileri, mesma coisa. Ele também terminou o contrato, muita gente questionando, e aí, a renovação e tal? Ele falou assim, chegamos no nosso limite, temos um limite, existe uma preocupação financeira em que você pode ir até ali, e o Corinthians chegou no... Angileri é um bom jogador, rapaziada, eu queria que ele acertasse pro Corinthians, mano. Eu gosto da personalidade do jogador, eu gosto de como ele trata certas situações dentro de campo. É um cara experiente, já rodou vários clubes importantes aí no futebol. Eu acho que iria agregar muito ainda pro Coringão, Angileri. Bom jogador, eu queria muito que ele ficasse aí no Corinthians. Comenta aí o que vocês acham, se vocês acham que também deveria ficar. Ele e o Bidu ali, ele também participou muitas vezes aí como terceiro zagueiro e foi muito bem. A minha opinião, teria que ficar. Seu limite financeiro, segundo ele, e agora está esperando uma decisão do jogador. Temos outros laterais no elenco, ele é um grande jogador, aquela coisa toda e tudo mais, e vida que segue. Então, o Corinthians ele está trabalhando com um número. Daqui eu não passo. E isso, cara, é muito importante, porque o Marcelo Paz entende, na opinião dele, não sei se é verdade, vocês podem me corrigir, de que o torcedor está entendendo isso. Do tipo assim, eu sei que o torcedor vai querer contratações e tudo mais, mas, cara, a preocupação maior é que o clube pare de acumular dívidas, contratando muitas vezes jogadores que não rendem, não performam e pagando uma enormidade. Vocês acham que o Kaká vale mais de 20 milhões de reais? Pois é isso que acontece quando você, por exemplo, não tem o Transferban, que salvou o Corinthians de muitas presepadas nos últimos tempos. Porque daqui a pouco, sei lá, nas últimas gestões aí, poderia ter contratado jogadores que, cara, você tem que trazer, como disse o Marcelo Paz, reforços. Essa é a ideia. Então, gente, Transferban derrubado, Angileri está negociando ainda, o Maicon foi para o Atlético Mineiro, o Pedro Raul vai ter uma chance, o Alan do Flamengo está na mira, e tem proposta por Yuri Alberto. Mas aí tem um detalhe. O Marcelo Paz também confirmou. Ele não quis falar em valores, mas a proposta da Lazio nesse momento foi de 24 milhões de euros. Isso é grana, tá? Por um jogador como o Yuri e tudo mais, é grana. O grande problema, o Corinthians tem menos de 50% do jogador. Porque 50% é do Corinthians, mas 10% é do André Curi, que é o empresário.
Então o Corinthians fica com, cara, 10 milhões de euros numa negociação com o Yuri. Vale a pena para você ter que ir buscar no mercado um jogador que você vai ter que gastar muito mais do que isso? Ou se você gastar isso, você vai trazer um jogador muito inferior ao Yuri, que é identificado, que corre, que se entrega, que doa, que recupera fácil de lesão, que está sempre disponível. Eu já falei para vocês aqui, eu já fui contra, hoje eu já sou mais favorável a uma venda ao Yuri, mas, cara, o Corinthians tem que botar no bolso pelo menos 15 milhões de euros. E para botar 15 milhões de euros, você tem que vender ele por mais de 30. É difícil, é difícil. A Roma sinalizou que poderia comprar por 30. Eu até faria o negócio. Mas hoje o Corinthians definiu que quer pelo menos 20 a 22 milhões de euros para ele. Isso dificulta o jogo, né? Porque para isso, o Corinthians tem que vender o Yuri Alberto por mais de 40 milhões de euros. Alguém pagará mais de 40 milhões de euros pelo Yuri para você ter 50% ou pouco menos disso e botar no teu bolso 20 milhões de euros pelo Yuri Alberto? Muito difícil. Será que vai acontecer? Não sei. Por enquanto chegou a proposta da Lazio, ela foi recusada. O Yuri tem contrato, vai ficar e vai ser um cara importante. Inclusive já voltou da Itália, já está participando do treinamento, mas mesmo assim, como ele voltou apenas nessa sexta-feira, ele está fora da estreia no Paulistão. O Garro também está fora, o Memphis está fora, o Ranieri está fora, tem muito jogador fora. Ou seja, um Corinthians ainda descaracterizado, é começo de temporada, começo do Paulistão, para a gente tentar entender como é que chega esse Corinthians no final do mês, já para o começo do Brasileirão. E aí depois tem Libertadores, Copa do Brasil e a Supercopa também, 1º de fevereiro. Bom, é isso aí, rapaziada. Quero que vocês comentem aqui o que vocês acham das notícias. Se vocês gostaram, deixa o like, não esquece de deixar seu like, para que vocês possam ajudar aí o YouTube a entender que o conteúdo é relevante, distribuir para mais pessoas. Isso ajuda muito aí no crescimento do nosso canal. Como eu estou voltando agora aí com os vídeos de novo, eu conto com o likezão de vocês. Espero que vocês tenham chegado até esse momento do vídeo. Ficaria muito feliz se isso aconteceu. E não esquece de se inscrever no canal, rapaziada. É isso aí. Corinthians Alerta está de volta. Conto com a ajuda de vocês. Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí. Muito obrigado. Até a próxima. E vai, Corinthians!